Oi, meu amor. Oi, Padilha! Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Você consegue medir o tempo? Ai, sim, calendário, dias e horas, exato. Convenções, Esse convenções. exato. Esse é o movimento. Se mede espaço. É, exato, exato. Se Mas o fosse tempo eu, não se mede. Não há uma medição de tempo. Há uma medição de espaço-tempo. isso, e uma percepção de ciclos. Por exemplo, dá para notar que já foram tantas luas, por exemplo, Isso. Então, mas de é uma um percepção de ciclo. movimento, que é a base do tempo. A proporção, possibilidade de movimento é uma estrutura temporal, mas ela é muito mais espacial. E o espaço é muito mais presente na percepção de ciclos do ser humano do que o tempo. Então já temos aí um padrão filosófico, um viés desfigurado para proporcionar um melhor entendimento das virtudes que nós iremos exemplificar aqui. Padilha, e o tempo pode ser considerado uma virtude? Hum, Sabe por quê? Porque eu me lembrei de uma o coisinha que tempo falam faz muito. parte do equilíbrio, né? Então, o equilíbrio é uma virtude, né? É porque Aí eu o me lembrei tempo faz parte, sim. isso, porque vocês falam que as virtudes são caminhos, e eu me lembrei de um conselho muito comum que a gente escuta em Minas, que é o tempo resolve, dê tempo ao tempo. Sim, Ah, o equilíbrio, o equilíbrio é composto pelo tempo, pois é configurado pelo movimento, né? A organização ela é inevitável. Então, é interessante essa virtude do equilíbrio. Ela favorece bem-estar. É mais fácil, vai ser mais fácil entender o tempo quando a gente já estiver ali falando sobre quinta dimensão, sobre a percepção da dimensionalização da psique como tempo, como referência. A gente já vai estar pleno, né? Plenitude já mais consolidada. entendi. É, e eu acho bonito que em português é muito próximo a palavra tempo da palavra templo. Exato, exato. Então a gente vai falar de 11 virtudes, Ok. e aí depois vai falar de mais 11. Para não ficar pesado, para ficar um material de estudo mais leve, gostoso, tá? Certo. As virtudes já foram descobertas e mapeadas há muito tempo, em muitas filosofias, e muitos mapas que já foram descobertos, mapas que ainda estão por serem descobertos, mapas que são ditos como sigilosos, mas o melhor mapa, na minha opinião, é o tarô, meu amor. Ah, é Ah, bom. você está sendo tendenciosa. Tô mesmo. Se não gostou, procura os mapas escondidos. Porque tudo que é escondido não é tão bom. Agora, as claras, a coisa que está ali disponível para todo mundo, mas nem todo mundo enxerga. Aí está o brilhantismo da vida e da proporcionalidade de grau de consciência em um campo interativo que possibilita e prioriza a saúde. Prioriza um estado saudável de consciência para descobrir, desvelar e clarificar certos conhecimentos que fazem parte da plenitude e do bem-estar. Interessante, né, meu amor? Muito bom, sim. Então hoje, bobo. O bobo. Por que o bobo? O bobo, ele é tranquilo, não se preocupa, não se preocupa, vive no agora, vive com o que tem e não bloqueia
todos os campos e fluxos da abundância. Porque a falta, ela é contra-estrutural. Como assim? Sim, o bloqueio por meio de crenças e ideais é o que estabelece a falta. E a perpetuação desse bloqueio com tantas e tantas gerações durante tanto e tanto tempo ah, constituíram uma realidade sociopolítica e econômica que nós vemos cotidianamente, né? No nosso, é só ligar o canal de telejornal. Então, Isso. o bobo não é que ele é bobo, a virtude do bobo, a virtude da tranquilidade, da leveza e da não preocupação, ela se sobrepõe a outras. Isso foi mal interpretado. Na verdade, o bobo ele não se preocupa literalmente. Ele não dá peso às suas crenças e por isso ele deixa fluir. Então não há luta, não há batalha, não há conflito. Há uma expressão, há uma posição. E se ele deixa as coisas fluírem, ele é cuidado. Padilha, isso é muito difícil. Eu tenho muitas crenças, eu tenho muitos padrões, então essa não é sua virtude, meu amor. Normalmente, quem é bobo já nasce bobo, entende? A pessoa já não liga, ela pode estar. As pessoas ao redor não entendem, a pessoa está numa condição que todo mundo julga mal, ela está ali brincando, não está nem aí. Por que? Você achou engraçado, meu amor? Eu achei engraçado o que você disse que. Porque, na verdade, há uma abundância de virtudes. Virtudes são caminhos e não precisamos escolher todos os caminhos ao Isso, mesmo tempo. Então, você disse que isso. se isso aqui é difícil para você, isso aí não é sua virtude. Não esquente de cabeça. Porque já é peso, já tem peso, então não é a virtude, entendeu? Ela é autoexplicativa. Entende? Não, eu entendo, mas eu Então, gostei da opção da liberdade de que virtudes são caminhos, e se um caminho é desagradável, existem vários outros. Há uma abundância de caminhos. sim, sim, é isso mesmo. Pode continuar. É divertido, não é divertido? É, Relaxa, não fica é se divertido, forçando. é Não, divertido. É que não fica se forçando. todo rio eventualmente chega no mar, e eles vão por vertentes assim diferentes. Sim, sim, se tá difícil, não se força. Por exemplo, a pessoa que vem com essa virtude, ela já vem, ela não se preocupa, é leve, ela não se importa, ela é dada como uma pessoa esquisita. É esquisito. Nossa, o fulano de tal, fulana de tal não se importam? Não, eles não se importam mesmo. É leve. Não quer dizer que eles não têm empatia, que eles são psicopatas, que eles têm problemas, não. Eles só olham o problema, legal, o problema. Alguns na adolescência são até chamados de songuinhos, tem todo esse bullying, né? Mas não, relaxa, não é isso. Relaxa. Vai levando. E aí, se a Perfeito. pessoa tem dificuldade, aí vem a segunda virtude, que é o mago. Que mago? O mago é mediador. Ele media, usando seus interesses em paz de espírito. Então, você está com dificuldade de ficar nem aí, igual bobo, aí você começa a mediar as coisas conforme ao que você está aí. E, na minha opinião, para saírem seres que estão na sobrevivência, é o melhor caminho de todos que a gente vai falar. É o caminho que o ser aprende a desenvolver e maturar sua individualidade, e com essa maturação ele passa a agenciar suas expressões. Então, o caminho do mediador, o mago, né? O caminho de expressão, né? Como ponto filosófico. Até porque não dá para dizer mago mediador. Não, o termo mediador, ele bloqueia a virtude do mago. Então, por quê? Porque é um termo que finita, limita. Então, o mago é uma ideia. É uma ideia que pode ser descrita com 10, 15, 20, 50 livros. Não dá para a gente exemplificar uma virtude com uma palavra apenas. Mas ela é uma ideia
e essa ideia pode ser explicada de maneiras diferentes, dependendo do grau de consciência, e eu escolho o termo mediação, que combina mais com a nossa realidade. Pode ser que no futuro de plenitude, equilíbrio, serenidade de todos os seres, etc., ocorra uma nova interpretação desse termo mais condizente com o novo ambiente. Tá bom? Entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, Padilha, o mago, então, seria o caminho, né? Porque isso tudo são caminhos, né? O bovo seria o caminho da leveza, tranquilidade, despreocupação, viver no agora e tal. E o mago seria o caminho de se colocar conscientemente no meio de ideias e agenciar essas ideias de acordo com os seus interesses. Isso, mediar a própria mente, mediar crenças, escolher, etc. Que depende de uma certa maturação, né? Sim, pelo menos eu estou pensando no mapinha que o Tranca expôs da escola iniciática, pelo menos o ser ter amadurecido a ponto de notar a sua individualidade. Exatamente, exatamente. Entendo. Aí temos a sacerdotisa. Ai, Padilha, eu sou homem e estou na sacerdotisa. Isso mesmo, querido. Isso mesmo. É um caminho. Não seja preconceituoso. Senão você terá problemas. Se há preconceito com relação a sexo, você terá problemas em muitas coisas. Porque um preconceito fecha portas de muita sabedoria. Você está nessa escola, está nesse áudio, está nesse conteúdo no YouTube, e você tem machismo, é machista consigo mesmo, procure ajuda. Ou reflita. É a realidade. Você já está e no ano 2020, com tanto acesso à informação, e você é preconceituoso e machista, olha, temos um probleminha. Mas voltando, a sacerdotisa é a sustentação da dualidade. Ela é uma virtude que ela funciona muito bem em combinação com outras. É a sustentação da própria realidade, da relatividade da própria dualidade, da materialidade das coisas, da gravidade das coisas, da maneira com que o ser interage no seu meio e interage com o seu próprio templo, com a sua própria mente, com a sua própria visão de mundo. Então, a sacerdotisa está mais para uma virtude que contribui com a sustentação e integridade de outras virtudes. Então, eu sou um bobo íntegro. Eu sou uma boba íntegra. Ter uma virtude da sacerdotisa, ter esse caminho com confiança, é o mais adequado. Ter alianças claras com a sua comunidade. Ter alianças claras, confluentes com outros desejos e outras visões que você tem. Ter essas alianças com sobriedade, de maneira egoísta, que descreve seus desejos e seus egos com transparência. Tendo isso, aí você terá um bom posicionamento nessa virtude e, com certeza, a maioria dos problemas que são vistos como problemas sociais, problemas de interação, dificuldade e sofrimento não terão o mesmo peso, serão mais leves. Não é legal? Eu gostei, Padilha. Então, no caso da sacerdotisa
esse caminho, né? Você faz uma certa delegação da sustentação? Você ainda tem foco na sua individualidade para você distinguir e escolher virtudes. É importante que você tenha a individualidade minimamente maturada, mas você, na sacerdotisa, você foca na sua confiança. E não confiança no senso de autocobrança, mas literalmente nos seus acordos de convivência com o seu meio, com suas próprias crenças, se as crenças combinam umas com as outras. É a sustentação do seu próprio estado de espírito, do seu universo. Então, a virtude, ela depende de um desejo primordial, que é o desejo primor de estar num ponto A e ter foco no ponto B. A virtude são caminhos para chegar ao ponto B, entendeu? Entendi. Então, o desejo para exercer esse estágio de descobrir as virtudes é bem importante, e um ser que não tem a individualidade ah, um pouquinho maturada, né? É difícil, ele não escolhe esses caminhos. Mas Respondeu ele a sua pergunta? consegue, mas ele consegue escolher algum caminho quando, ou ele fica, como é, fica perdido? Ele fica perdido mesmo, e aí o caminho aparece. É como se ele não exercesse a sua agência e o caminho, o melhor caminho se manifesta. Mas ele se vê à mercê do que se manifestou, certo? Exatamente. E quase sempre luta contra esse manifesto. Entendi. Tá? Tá certo, tá certo. Essa virtude já chega num nível aí em que a gente pode ser mais sincero, falar, olha, não seja bobo, no sentido dissociativo do termo, tá? Você não, seja íntegro, você já chegou numa certa elevação, já tem sua individualidade maturada. Então, para você que está ouvindo esse áudio, está ouvindo esse conteúdo e está se sentindo ofendido, não é nossa intenção. Se você está se sentindo ofendida, você tá se sentindo agonia, entre em contato. A gente tem outros modelos para contribuir com seu desenvolvimento, maturação da sua individualidade, concepção, idealização e entendimento da sua coletividade, da forma com que você percebe o coletivo. Já estamos com avanços, mas você também não precisa parar de assistir. Você tem direitos e está disponível. E com isso a gente vai para a Imperatriz, que é o posicionamento dos seus direitos. Por exemplo, se no Mago eu medi o direito, na Imperatriz eu sei meus direitos. É o foco de você descobrir seus direitos. Não é bacana? É muito bacana. Então você descobre seus direitos. Fala, olha, estou diante de um problema, estou diante de uma situação. Aí você olha aqui e fala, olha, eu vou usar o mago, vou ver o que eu tenho para poder mediar a mim mesmo, e também vou usar o caminho da Imperatriz, que aí eu vou focar na nos meus direitos, vou descobrir meus direitos, vou me posicionar com meus direitos. Porque você não precisa escolher direito, já é um direito. Já foi Ah, eu vou escolher declarado, o exato. exato. E nem sempre o ser sabe. E a Imperatriz é o caminho da descoberta desse direito, desse posicionamento. É meu, isso é meu.
Isso é meu território. É meu mapa do meu território. É o Entendi. famoso me respeite. Então, por exemplo, vamos supor que há uma situação, qualquer coisa, o ser está para ser despejado do lugar onde ele vive, porque ali ele não conseguiu pagar o aluguel, certo? No caminho do bobo, na virtude do bobo, ele ficaria tranquilo, despreocupado e uma nova configuração se manifestaria para ele e ele continuaria ali caminhando na leveza dele, certo? Sim. E pro bobo aparece. E as pessoas não entendem nada. Isso, sim, aparece, exato, tranquilo. Ele interpretaria apenas como, tá, as coisas estão se transformando, estão um novo caminho, tá se mostrando, vou caminhar por aqui sem problemas. O mago, ele já olharia os dados todos ali, o fato do que aconteceu, quais as ideias, ele ficaria mediando aquelas possibilidades. Mas se eu entendi Sim, bem, na Imperatriz ele já se posicionaria, ele não negaria o que está acontecendo, mas ele tem direito, como nós todos temos, ele tem direito a uma moradia, certo? Direito sim, universal do ser humano. sim, Então, ele se posicionaria nesse direito, e quando você se posiciona nesse direito, isso, digamos assim, configura umas certas coisas multidimensionalmente para que ele seja, para que esse direito seja respeitado, para que ele seja julgado. sim, sim. Até a constituição de uma defesa. Se posicionar, porque o Estado tem por dever estabelecer garantias. O Estado tem como dever prover bem-estar, saúde, segurança. E se ele for despejado, ele vai para a rua. E na rua sabemos que o Estado não garante isso. Então toda a dinâmica da interação com a ação de despejo muda. Então Entendi. tudo muda. Então até mesmo o problema que ele está passando para ser despejado na Imperatriz, ele teria acesso a conhecimentos e dados que iriam solucionar a condição dele. Ele iria ter estrutura para lidar com essa nova situação. Então, pode A ser que ele não Imperatriz tenha iria ajudá-lo mesmo, isso. literalmente. Então, pode ser que, por esse caminho da Imperatriz, pode ser que ele não tenha direito de continuar ali onde ele está, pode ser que a ação de despejo seja uma ação correta, certo? Sim, Mas, pode ser. como direito humano de todos os seres humanos nesse planeta, né, o direito universal do ser Sim, humano, ele se configuraria uma solução para que ele não ficasse na rua, certo? Ele tem direito de uma exatamente. moradia digna, Exatamente. entende? Está escrito na Constituição. Não que ele tem direito a uma moradia, mas ele tem outros direitos, a segurança, a saúde, estabilidade, e esses direitos, com a interpretação correta por meio da Imperatriz, iriam favorecer um argumento em juízo, né? Entendi. E estamos falando, inclusive, multidimensionalmente, certo? Não precisa se manifestar através de um juízo, digamos assim, a Também, nível mas da se é uma 3D. ação se é uma ação de despejo, você vai lá e se você escolhe a virtude da Imperatriz, você consegue, você descobre, estuda, entende e você se posiciona. E aí, multidimensionalmente, tudo se configura para prover a sustentação e manifestação desses direitos. Se não é o seu caso, é muito difícil, te dá preguiça, te dá medo, não é sua virtude. Exatamente, se está difícil, entendi. É, exato. Se está difícil, não é essa a sua virtude, Não é o exatamente. caminho mais fácil. E, de fato, o caminho da Imperatriz é para poucos mesmo. Todas as virtudes é para poucos. Você, aqui, amiguinho, amiguinha que está ouvindo, vai ter uma que você vai falar, isso é fácil, essa é a sua virtude. Entendi, Sim, entendi, é fácil, já vem o perfil, né? Tem um perfil já daquela virtude. entendi. Então você fala, isso é fácil, isso é o que eu sempre acabo fazendo. E isso, e isso. E aí você tendo outros dados, você vai poder mesclar.
combinar caminhos, porque o foco é um só, é o desejo de chegar naquele determinado espaço que você desejou anteriormente. Entendi. Porque senão a gente fica preso a uma virtude e tenta funcionalizar todo o resto com base naquela virtude. E isso nos coloca no imperador, né? O imperador é exatamente a virtude do eu posso, eu faço, eu quero. Então ela é mais uma virtude igual à sacerdotisa, né? De posicionamento, né? O eu, né? Então eu como aprendiz, eu como aluno, eu como estudioso, é muito interessante usar essa virtude como filtro para os seus estudos, para as suas reuniões, para as suas interações. É muito bacana, porque essa virtude vai trazer sempre o eu à tona. É interessante, né? Porque o meu foco é estudar a fisiologia, a estudar direito, a estudar matemática, português. Então eu tenho esse foco, eu quero. Se a virtude do imperador é a que você tá usando, esse é seu foco. Você vai ter uma imersão. Mas também, se não for o que você quer, o imperador vai dizer, você não vai conseguir focar. Muita gente entra em conflito porque tem esse perfil, né? E fica se forçando. Se você tem esse perfil, se é a sua virtude, se você tem esse ponto de expressão, não adianta. Você vai fazer o que você quer. Fazer o que não quer é muito difícil. O que dá para fazer é começar a querer fazer aquilo. Aí você vai analisar os dados e ver ali o que você ganha, você vai agenciar aquilo ali e vai ver se é benéfico, se não é benéfico. Aí você vai começar, sim, então eu quero fazer isso. Então eu desmembrei a situação e assim, então eu quero. Então aí você vai conseguir fazer. Porque, Entendi. porque fazer contra a vontade não adianta. Não adianta. Entendi. Filo porque quilo. Exato, exatamente. É isso mesmo. E Entendi. isso te Então, coloca na próxima também, que é. Você ia falar? Perdão, pode falar. Eu já ia engatilhar a próxima. não, eu ia falar que esse, então, lema do imperador é "eu não tenho que nada". Não tenho que nada, não tenho que nada. É um bom lema que traz com clareza esse conceito, né? Que as virtudes elas são atemporais. Então não dá para a gente estar uma sentença e falar essa virtude é isso. Não, ela é extremamente maleável dependendo da circunstância e daquele momento, entende? Entendi. Aí vem a próxima, que é a virtude do hierofante, a pessoa que busca pensar, refletir e não fazer aquilo naquele momento, que é aquela situação que você fala, não, é melhor pensar um pouco, é melhor não fazer isso agora. E aí, respeita isso, criatura. Entendi. Se você não quer, não, vou pensar. Vou pensar, não faz por impulso. É uma virtude que ela é meio passiva, ela vem, ela se mostra. E você, meu Deus, o que está acontecendo? Respeita, respeita. Não toma decisão. Padilha, mas eu sou assim o tempo todo. Então seja assim, analisa friamente. Se eu tenho problemas em uma tomada de decisão, vai lá na Imperatriz, no Mago, nas virtudes. Vou mediar quais são os fatores, vou ver quais são meus direitos. E aí sim você vai tomar decisão com sabedoria. Parece que fala das pessoas, né, minha amiga?
É verdade, o hierofante, então é esse caminho do refletir primeiro, não vou fazer, vou Isso. pensar, vou ouvir meus guias, vou Vou ver quais são meus direitos, vou ver se eu realmente quero. isso. Então seria a reflexão, o caminho da reflexão. Isso. Mas lembrando, novamente, salientando que não fica resumido a essa palavra. Nós Ah, estamos sim, aqui sim. descrevendo, porque se a palavra limita a virtude, ela é mais do que isso. Ela para poder falar sobre o Hierofante, é como eu disse, né? São anos e anos e anos e muito conteúdo. Então, é, para tentar ser fiel, ainda não dá não a garantia. Hum, Então, é uma ideia que nós estamos filtrando e explicando dentro das nossas capacidades, com o intuito de contribuir com o estudo das pessoas e com a jornada das pessoas. Graças a Deus, né? Quer contribuir, não é ajudar literalmente, que isso dá muito peso. E isso também nos remete à próxima, que são os enamorados. É o caminho da contribuição, o caminho da ajuda, é o caminho de fazer junto. Tem muita gente que quer um ideal, quer um porquê. Muita gente. E você que não tem um ideal, não tem um porquê, você pode buscar esse ideal, buscar esse porquê nos enamorados. Você pode justificar suas ações por meio de uma perspectiva coletivista, por meio de uma perspectiva interativa, por meio de uma comunalidade com o seu meio, literalmente. Confluência com seu meio. E muita gente é assim, e muita gente deseja evoluir e empaca porque não sabe expressar. Então, entender que tudo interage, e que tudo tem um porquê, e que tudo tem consequências, e que as coisas contribuem, ajudam, favorecem uns aos outros, é extremamente benéfico. E esse caminho, ele traz isso à tona. É muito bom saber sim, por sim. quê, saber o porquê, saber para quê, né? Porque se as pessoas, né, nós somos seres coletivos e isso é bom, Então esse caminho dos enamorados é o caminho de fazer se relacionando? isso mesmo. De Ou fazer então saber os porquês estamos nos relacionando também, né? é, Que às vezes também. esses porquês não são legais. Aí vem a mediação, aí vem a virtude do mago, para ver se o ser realmente quer. Aí vem a imperatriz com os direitos, se esse ser está realmente fazendo algo que ele quer, né? Porque muitas pessoas, por um processo de codependência, interagem sem o exercício da própria agência. Então é muito interessante focar nessa virtude que traz clareza, traz mesmo. E como são virtudes que fazem parte da constituição do cosmos, a sintonizou é igual ao rádio, começa a pegar. Começa a pegar ideias, e a coisa já começa a fluir. E graças a Deus e a muito trabalho, nós já temos estrutura para favorecer isso. É muito bom, é muito gratificante. Entendi, entendi. É porque como virtudes são caminhos, então se o ser pegou o caminho mais adequado para ele, ele começa a sentir o fluir e o caminhar, certo? Exatamente. E não precisa ser um caminho só também. Você pode escolher duas, três, quatro, 10 virtudes. Não tem problema algum. E só do fato dele estudar essas virtudes, prestar atenção no cotidiano, tentar empregar, ele começa a automatizá-las.
Ah, nesse momento eu vou usar essa aqui. Ah, nesse outro momento eu vou usar essa outra. Ah, isso me parece interessante. Eu vou usar essa terceira aqui, que ela é mais apropriada a meu ver, e etc. A coisa começa a ficar mais fácil mesmo com a prática. Sim, sim. E aí vem o carro, que é o posicionamento. Eu quero, ponto. Relaxo, solto. Tem muita gente que já é assim. Tem gente que fica se forçando. Se você não consegue fazer, não faz. Tá difícil. Relaxa. Então, por exemplo, eu quero certas respostas. Aí a gente fala para você, não é momento agora, não temos estrutura, não temos nem condição de te explicar. Aí você fala, tá bom, ok, eu confio, ok. Aí flui, a coisa flui, na hora certa vem. É isso que é o carro, essa é a virtude do carro. Mas o carro depende muito de confiança, depende muito de virtudes, de sentidos, depende de um ambiente adequado. Porque, por exemplo, a virtude do carro é a cura para muitos transtornos, resultados que são resultado da, da falta, né, da sobrevivência. Mas não é porque só você focar no carro que você vai receber a cura e será milagroso. Longe disso. Antes fosse, né? Seria ótimo, mas não é assim. A virtude ela é um ponto de expressão das habilidades. E as habilidades do aparelho psíquico precisam de maturação, desenvolvimento, para serem empregadas com o seu máximo de funcionalidade para aquele contexto e para aquele ambiente. Sabendo disso, é, é importante entender que o carro é a solução para muitos transtornos, dentre eles ansiedade, bipolaridade, etc. Mas a maturação de certas ideias e entender que as coisas vêm para você conforme a sua configuração, conforme a sua constituição, conforme a sua expressão, já ajuda muito. Ter essa virtude, caso você esteja passando por um momento de dificuldade, caso você seja ansiosa ou ansioso, caso você tenha pânico do futuro ou do que está por vir, e por isso se prepara em um estado de ânsia e um estado de alerta constante, entender quais são seus posicionamentos e o que você quer quando está bem, e entender que certos posicionamentos são imposições e uma tentativa de controle do ambiente comum, já ajuda muito, muito, muito mesmo. E o carro traz essas ideias. Quais são meus posicionamentos? Quais são meus desejos? O que eu estou vibrando e fluindo para constituir o que eu quero, né? Se a sacerdotisa tem isso como direito, né? A imperatriz, perdão, tem como direitos, o carro tem como desejos e posicionamentos. Interessante, né, meu amor? E Padre, qual a diferença do posicionamento na virtude do carro e do posicionamento na virtude do imperador? O imperador, ele quer e ele não se preocupa se vai vir ou não. Ah, ele quer porque Ele ele quer. ponto. Exato. Pronto. Então é ali e agora. Ele não está preocupado com o futuro. Por isso que o imperador já não atua tanto nesses transtornos. O carro, ele já tem mais um jogo, é uma dança com a vida. Entendeu? E o Ele carro. parado movimenta tudo ao redor dele. Ele é o Entendi. centro. Isso traz muitos dados, traz muitas informações, porque ele está observando os padrões. Ele pode determinar quais são os padrões. E é muito interessante, porque isso traz muita liberdade.
eu diria que o carro é a própria liberdade de ser. E com isso você discrimina, descobre o que você está sendo. E isso é ótimo. Tá bom? Tá bom, entendi. Muito bom, muito bom. Se você não está entendendo, ficou alguma dúvida, você pode mandar para nós no WhatsApp. WhatsApp, é WhatsApp que chama. Isso E vai estar o na menino vai descrição do deixar. vídeo. Isso. Aí pode mandar. E se tá difícil, tá? Se você precisa de ajuda, pode mandar também. Ah, mas vocês falam muito difícil, deve ser muito caro. Não, tem bolsa, querido, querida. Tem atendimento gratuito. Os que pagam ajuda quem não paga, né? Para manter a Isso, coisa funcionando, etc e tal. isso, Enfim, voltando. exatamente. E para Isso já é quem o carro, gosta, tá vendo? Isso já é um carro, ó. mas os que pagam ajudar quem não paga é os enamorados, esse caminho bonitinho. Isso, também, também. Mas se você não quer ajudar, mas tem condição de pagar, paga e só paga. Também não tem justificar. Ah, entendi, paga Você porque tem faz que do seu pagar. jeito, isso, faz do seu jeito também. Olha como a gente já está usando as virtudes, tá vendo? É isso mesmo. Entendi. Paga porque não é seu direito não pagar lá na Imperatriz. Entendi. Isso. Você não vai mentir que não tem condição. Aí é ruim, né? Aí, Aí já bagunça lá na sacerdotisa, onde aí não vai haver sustentação da dualidade no seu e campo, aí você vai porque manifestar a falta mesmo, né? Tá mentindo, que não entendi, tem. Ai, fui entendi. má agora. Não, mas já corrompeu a virtude do próprio mago, por exemplo, porque vai estar mediando sem integridade Isso, e a as justiça, né? ideias. Que a gente não chegou lá ainda, mas é uma É virtude verdade, extremamente presente. é verdade. A justiça é extremamente presente. Eu diria que colocar uma pitadinha de justiça em tudo que você faz é muito saudável, faz bem para a saúde e, e todo mundo gosta. Mas agora estamos na força, não estamos na virtude da justiça ainda. Então a força, o que é a virtude da força? Se está fazendo por impulso, não faz. E ela é forte mesmo, ela vem no peito. Não sei se você já notou, meu bem. Ela vem e você perde o ar quando ela se manifesta. Não faz. Se você não quer fazer, não faz. Não faz. E muita gente tem esse perfil. E a maioria é teimoso. Entendi. Então, não dá força. Se deu preguiça, se não está tendo energia para fazer aquilo, Não não faz. faz. Não é ali, não é por Ah, ali. isso. Ah, mas eu tenho que fazer. Aí também vem a força e fala, não tem que nada. Você pode. Então, no pode, aí sim você fala, eu tenho compromissos, eu tenho que honrar certas funções, e nesse dever que eu me comprometi, eu desejo fazer. Quase sempre que a força manifesta é porque você não deseja fazer. Desculpa ser sincera. Quando a força se manifesta, digamos assim, no negativo, certo? Você não sente a força para fazer aquilo, certo? Isso. No positivo, a força já está presente em tudo, né? Isso. Então é a virtude que se manifesta, ela vem como uma expressão do meio. Agora, se você quer usar a força, aí você vai ter uma potência de vida. Se você está querendo tá naquela virtude, você vai ter uma potência de vida, uma potência para ação, né? Uma abundância de energia. Aí você vai ter essa abundância quando você quer realmente alguma coisa. Você nem dorme, nem dorme, nem vem sono, nada. Você tem, fica, a coisa a coisa é grande. Você nem entende muito bem. Nossa, né? Você quer o que você quer. O real, o que ele seria o real querer, né? Essa coisa bonita. Mas é bem isso mesmo. Entendi.
E aí vem o eremita, né, no seu esplendor, que é o serzinho que gosta de ficar mais quietinho, que é o serzinho que gosta de estudar, que é o serzinho que gosta do silêncio, é o ser que gosta de descobrir, é o ser que gosta de fazer o próprio mapa. O eremita normalmente pessoas que têm são autodidatas, né, que não aceitam que não funciona, pessoas que querem entender o funcionamento das coisas, pessoas que elas, se não funcionam, vão testar, vão descobrir onde está dando errado, vão refazer, vão focar. Normalmente essas pessoas têm esse viés nessa virtude do eremita. E também não é obrigação. Se não deu certo e você quer que alguém resolva para você, relaxa, não tem problema nenhum, não tem que se forçar. Virtude é uma expressão natural, sem peso. Isso. Então, no eremita, o caminho mais natural é que você não tem problema ficar quietinho para testar umas ideias, para descobrir algumas coisas e tal, não tem problema. É diferente do caminho dos amantes, onde você vai fazer juntinho. Isso mesmo, isso mesmo. É exatamente isso. Não precisa acrescentar nada. Agora, se você deseja escolher essa virtude, fique sabendo que ela demanda de uma certa dedicação, persistência, que você ah, vai descobrir algo novo, você vai descobrir um método, você vai solucionar um problema. Então, aquilo não significa que vai ser ruim, difícil, incômodo, não, mas você vai se dedicar. E se está difícil se dedicar, para, vai fazer outra coisa, entendeu? Entendi. Exato. Porque senão você não está no eremita, você está se machucando. Então, são caminhos que Entendi. Você está são no bem masoquista. Você distintos. está no Isso, masoquista e não no eremita. isso, porque é fácil se confundir. Por isso que é bom ter uma certa maturação da individualidade. Mas o masoquista, nesse mapinha de virtudes, o masoquista não é uma virtude, certo? Nesse Não, mapinha. não. E nenhum, né? Masoquismo seria uma coisa dissociativa, né? O ser está sofrendo e gosta de sofrer. E é contra a vida, sofrimento. Entendi. É uma patologia, Masoquismo então. é uma patologia, exato, é uma disfunção. Ele associa a dor a coisas boas, é uma adaptação. Entendi. Então, em algum ponto, ele ouviu falar ou convenceram ele que aquilo é bom para ele. Isso. Ele é ou sozinho, ele chegou a essa conclusão com o intuito de ter resultados positivos. É uma, é uma ponderação já estabelecida, né? Uma ponderação previamente concebida e vista como regra. Mas, enfim, isso está fugindo do conteúdo. Opa, não, vamos voltar. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Então é isso. Então aí vem, depois do eremita, a roda da fortuna. Essa também é muito presente na vida de todos. Você não deu certo uma coisa, vai dar certo outra. Tudo gira, tudo se movimenta. Deu certo uma coisa, vai acontecer outras coisas, vai se manter. Normalmente, empreendedores têm muito essa virtude. Eles não sabem como vai ser o mês que vem, como vai ser daqui 6 meses, como vai ser o mercado, mas eles estão ali. Eles são seres de fé, né? Entendi. Todos são E, ciclos, esse ciclo também vai exato, passar. exato. Entendi. E Estamos não é num só ciclo para de coisa que tá seca, ruim, não. mas depois Isso. chove. Entendi. E também não é só coisa ruim, não. Tô lucrando, vou lucrar mais. É assim, a pessoa positiva também, os otimistas, né, são muito dessa virtude. E se você é difícil para você, você é uma pessoa pragmática, você é uma pessoa que não tem esse senso
de otimismo, não se força. Não, não precisa. Tem lugar para você. Mas mesmo o pessimista, ele tá dentro da roda da fortuna como virtude, como caminho, ele consegue administrar o ciclo, certo? Estou lucrando agora, vou guardar um tanto, porque vai vir um ciclo, pode vir um ciclo de dificuldade, eu vou estar com um pouquinho guardado. Então, mesmo o pessimista, ele consegue administrar na roda da fortuna. Sim, mas tem aqueles que pensam no amanhã e sofrem. Mas aí, entendi. Aí ele está projetando algo com uma ideia negativa, que não é nenhum problema, mas ele está sofrendo, então sai dessa virtude. Porque a roda da Entendi, fortuna são projeções. entendi. São Sim, são projeções, são projeções. idealizações. Isso, é a impermanência dos ciclos. É isso. E não há nenhum problema em você falar, não, essa virtude está me incomodando. Não quero, não me sinto pronto para usar essas ferramentas para chegar ao meu foco. Entendi. Aí vem a última, né, a justiça, É a última de hoje, e né? a última de hoje, né? Depois vai ter a segunda parte, e, e vem a justiça, e ela fala por si só, né? É difícil descrever a justiça. Ela é complexa, ela é atemporal, mas ela se adapta às condições de tempo, motivação e fatores daquele contexto. Então, sempre analisa as coisas pelo crivo da justiça. E como é uma virtude, que eu diria, de marca maior, é uma virtude ah, constitucional no que diz respeito à arquitetura do cosmos, ninguém vai sentir uma dificuldade em ser justo. Entende, meu bem? A justiça é como uma lei, entende? Uma lei que ordena as coisas. Então, é um equilíbrio dinâmico em homeostase ali, que mantém as Isso, coisas num certo padrão justo. isso. Analisar a virtude da justiça para ver o mundo externo é bem complexo, depende de uma maturação da coletividade, de muitos aspectos do psiquismo. Para o nosso nível agora, a gente usa a justiça para o seu universo pessoal, Tá para suas certo. coisas, para suas interações, para interação com o vizinho, interação com o padeiro, interação profissional, interação com o cliente, não importa. Você vai usar ali a sua virtude e aquele ponto de expressão. Isso é ótimo. E eu aconselho vocês dar uma pitadinha de justiça, né, analisar se está justo ou não, usar o crivo da paz de espírito sempre. Então eu diria que essa virtude da justiça ela é meio que permanente, né? Ela tem uma certa permanência nas suas decisões e na sua vida. É Mas, muito interessante. Ah, se não está sendo justo, foca na virtude da justiça para buscar dados e buscar sempre a justiça, né? Não queira se dar bem, que você pode ganhar agora e não se sustenta, né? Se dá bem de exatamente, forma dissociativa, né? isso. Mas se eu me coloco, se eu não agir com integridade, um certo resultado que não foi ao meu favor, digamos assim, é um resultado justo, certo? E isso, exatamente, exatamente. E ao mesmo tempo, assim que o ser se posiciona em integridade, as coisas fluírem, digamos assim, em justiça, em equilíbrio com aquele novo posicionamento, também é justo, certo? Estou fazendo aqui uma Isso, virtude constitucional, então tudo pode ser reconstituído dentro da justiça a partir do momento que o indivíduo muda o posicionamento dele. isso. E aí, por exemplo, eu estou vendo como injusto, eu estou me sentindo mal, e você pode usar a virtude da justiça para saber se aquilo realmente é injusto. Ah, não, agora eu vou focar na virtude da justiça, vou buscar o que é justo realmente, para ver se isso não é só um achismo, se não é um controle da minha parte. Se manter a sensação de injustiça, procure seus direitos, procure o que é bom para você e você terá um posicionamento. Isso é bom. Agora, se você está sentindo incômodo e você focou na justiça e aliviou,
porque você realmente estava tentando controlar a situação para que você seja beneficiado ou beneficiada, então, meu bem, relaxa, que não é bem por aí. Entendi, exatamente. Sim, existe um alicerce nos seus direitos, mas os seus direitos terminam onde começam os direitos dos outros. E isso. Então, vem ali a justiça em paralelo com a virtude da imperatriz, né? Isso, entendi, entendi. Pode ser. É isso, meu bem. Foi rápido, foi prático, foi cheio de conteúdo e, por incrível que pareça, estamos há 1 hora falando. Nossa, já? Peraí, passou rápido? Oi, Pois é, meu bem. É tudo porque é bem, gostoso. tudo bem. Mas, Padilha, em resumo, se qualquer desses caminhos não é fácil para aquela pessoa, é porque ali não está a virtude Mas adequada. adequada. Tá Sim. certo. Prático, não é? É, muito bom, entendi. Porque amanhã você vai falar de outras 11, né? Não sei se vai ser amanhã, depende do menino, né? Ele não Ah, entendi. ser Na próxima. ocupadíssimo. Em um É, certo amanhã. Um se certo você amanhã. fala amanhã, você vai criar expectativa e vai que, né? Vai que, né? Eu não garanto. É no amanhã indefinido, todo amanhã, entende? No futuro, num Exatamente. futuro Ainda, indeterminado. ainda dependemos do médium, ainda, mas estamos caminhando. Pode ser daqui a 2 ciclos encarnacionais, entende? Espero que No não, mas é próximo momento. possível. Espero que não, mas é possível. Então é isso, é um prazer revê-la. Ah, muito bom, Padilha, gratidão. Paz, até a próxima, não se preocupem, se ocupem do agora com racionalidade. Tchau! Gratidão, Padilha.